Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast. Aqui é onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende na prática a empreender, liderar e construir resultados sólidos, porque no final das contas, negócio bom é aquele que se concretiza. Bom, o episódio de hoje, gente, é um tema que todo empresário tem que conhecer, mas poucos sabem enfrentar de frente, tá? Que é a inadimplência. Toda empresa já perdeu dinheiro porque alguém não pagou, a maioria não sabe exatamente quanto e ainda menos sabem fazer para evitar, reduzir e recuperar também esse dinheiro. Mas além disso, a gente vai falar também sobre como construir uma empresa, como conciliar negócio com vida saudável, sobre o que significa ser uma mulher liderando em um mercado que nunca foi feito para você. Minha convidada de hoje tem mais de 20 anos de experiência em crédito, cobrança e automação. Hoje ela é CEO e cofundadora da 4C Digital, uma empresa com mais de 25 anos de mercado que transforma a forma como os negócios se comunicam. Gerenciam crédito e cobram seus clientes. Ela também é host do Belo Papo, o podcast da 4C Digital. Corredora atleta, adepta de uma rotina saudável, que, como você vai entender, tem tudo a ver com a forma como ela lidera. Eu estou aqui hoje com Marcela Bello. Marcela, um prazer enorme te receber aqui. Bem-vinda ao Concretiza Podcast. Muito obrigada, Fábio. Muito feliz de estar aqui pelas palavras, por ter me apresentado de uma forma tão... Eu gostei dessa forma de apresentação. E realmente, eu acredito que o trabalho, o empreendedorismo, a forma em que você se coloca no mercado tem tudo a ver com alta performance. E como eu falei sobre isso ontem com uma funcionária minha, falando por que os deuses gregos sempre foram sarados, todos cortados no abdômen, porque eles acreditavam em mente sã, corpo são. Então você tem que treinar, o seu corpo é uma máquina, e se você coloca gasolina adulterada, muito provavelmente você vai parar. Então eu acredito muito nisso. Prazer, muito obrigada por estar aqui. Legal, que bom que você gostou da introdução. Eu adorei! É muito legal quando a gente está do outro lado da mesa, né, e a gente vai escutar um pouco... Sobre a gente? Sobre a gente, é muito legal, né? Então, use das palavras ali, porque acho que você merece. Obrigada. Bom, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa apoiadora aqui, a Minimal Club. Então, você que é empreendedor, que não conhece o que é uma camiseta de algodão egípcio que não amassa, é a camiseta que acompanha todo empreendedor. Então, eu queria agradecer muito aqui ao pessoal da Minimal, que tem apoiado o Concretiza. Bentão, Vitor, um abraço grande. Eles têm ajudado bastante a gente aqui. A gente sabe quão solitária essa nossa jornada de trazer conteúdo aqui para a nossa audiência. Então a Minimal tem sido um grande parceiro nosso. Para você que quer adquirir produtos da Minimal com desconto, aqui no link da descrição do episódio vai ter um cupom aqui do Concretiza para você. Legal. Vamos lá. Marcela, vamos falar aqui no primeiro bloco sobre trajetória. Eu quero entender um pouco sobre esse borbulho de operações, que a gente sabe como é isso nas empresas, né? Como foi de você chegar de cofundador a essa posição de operação, né? Então, você tem mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Como foi a virada de gestora para conseguir, de fato, empreender ainda nesse setor, nesse segmento tão complexo, com tanta regulamentação, nichado. Tanto nichado, né? O que te fez sair dessa zona para fundar uma empresa do zero? Legal. R$5.000 um sonho. Bom, com 15 anos eu me preparo para entrar no mercado de trabalho, percebo que eu me preparei, me projetei para entrar na maior empresa da minha cidade. Eu entendi ali o cenário, falei, onde que eu quero trabalhar, eu quero fazer diferente. Eu vim de uma família pobre, não tinha muita estrutura, mas tinham duas coisas que minha avó falava para mim. O pobre tem que ter educação e estudo. Então, educação de saber entrar e sair em qualquer lugar e estudo. E eu levo uma vida lifelong learning porque eu acredito muito no estudo contínuo. A gente não pode parar de estudar nunca. Inclusive, agora, domingo, entreguei meu trabalho da FGV, que eu acabei de fazer um curso sobre metodologia ágil. Então, a metodologia Scrum. E aí, me preparei para entrar, consegui entrar, obviamente, né? Quando você se prepara, não tem outro caminho a não ser dar certo. E comecei lá a minha trajetória como operadora de telemarketing.
E depois entrei para... Depois fui a supervisora de call center, depois fui para o crédito, depois fui para o compras. Então, eu tive a oportunidade desse varejista passar por todos os setores, aprender um pouco como entra, como sai, como você negocia com o fornecedor. Até que em 2000 eu conheci meu sócio lá. E aí, em 2015, meu sócio sai. E eu falei, cara, eu quero sair também, eu quero sair daqui. Em 2015 não, em 2012 ele saiu. Eu falei, essa cidade, isso aqui tá muito pequeno para mim. E aí, quando eu fui pedir para sair, o dono, não sai, por favor. Eu falei, mas não se trata sobre dinheiro. O salário que você quer me dar agora vai ser um salário que eu não vou querer daqui a 5 anos. Então, se trata de evolução mesmo. Eu quero sair, quero voar. Ele, então, voa e volta. Eu falei, tá bom. Combinado. E aí, fui para uma empresa no Rio de Janeiro, no centro do Rio, que tinha matriz em São Paulo, filial no Rio. E aí, a gente começa ali a minha trajetória de gestão. Aí eu tive a oportunidade de ser gerente geral, né, abaixo do meu sócio, que ele era um dos diretores. E aí eu, como gerente geral de operações, aprendi muito. Sabia nada. A empresa era cobrança e consignado, crédito consignado. Eu tinha 24, 25 anos. E foi desafiador, porque na época que eu enfrentei para o crédito consignado, eu não sabia nada de crédito consignado, eu falei, o gerente saiu, eu falei, olha, eu quero a posição. Ele, mas Marcela, você não entende nada. Eu falei, não estou te pedindo dinheiro. Eu estou te pedindo o cargo. Me dá que eu vou entregar. E o dinheiro vai ser a consequência e você vai gostar do que eu vou fazer. E ali eu aprendi, tomei porrada pra caramba. E aí, como essa empresa era matriz São Paulo e filial Rio, a gente não tinha galera de TI... Aí eu tinha que ficar esperando. Eu falei, gente, não dá para esperar com a operação, porque a operação é nervosa, ou você dá resultado ou você não dá. E aí eu comecei a pegar, me ensina aqui, como é que faz? E aí foi. E aí tinha um amigo meu que falava, Marcela, tudo a ver você, banco de dados, SQL, você aprender a desenvolver, aprender a pedir, que é muito importante. Assim como a IA é muito importante você saber perguntar do que responder, a tecnologia também te traz isso. E aí depois, deu super certo, mas depois em 2015 eu saio e falo, Ninho, recebi uma proposta, 5 mil reais já tenho, vamos montar nossa empresa? Ele, você tá maluca, 5 mil reais, o que a gente vai fazer com 5 mil reais? Eu falei, a gente paga 3 mil de aluguel e a gente começa a empresa e eu pego 2 mil aqui só para pagar as minhas contas, ainda tem dinheiro guardado, então dá para se manter. Ele, você tá doida? Eu falei, vamos, tem coragem? Ele, vamos então. E aí a gente montou a 4C Digital, com 5 mil reais, um sonho. No início, hoje, estudando, eu entendo que quando você monta uma empresa para tirar ela do 0 para o 1, que ela é bebê, você precisa ter pelo menos 80% de geração de caixa. Então, o teu negócio precisa ter caixa. Você precisa gerar caixa. O que a gente foi fazer? Consultoria. Que é caixa na veia? Então, saía eu e ele pelo Brasil inteiro e a gente tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, então isso foi muito bom. Com 27 anos comecei a rodar o Brasil. Eu já tinha nome, então já tinha feito o meu legado, as pessoas já confiavam no meu trabalho. E aí o primeiro cliente veio, o segundo, o terceiro, e a gente, durante 2 anos, a gente fez geração de caixa. Mas pensando em maturidade de empresa, do 0 para o 1, o que te trouxe até aqui não te leva para o segundo nível, que aí é pensar como criança, né? Então, eu saio de bebê e vou para criança, e aí a gente já está começando a falar de geração de processos, criação de processos, a gente precisa falar de vendas, a gente precisa falar de CX, a gente precisa falar de montar time. E aí, quando a gente entendeu isso, falou, cara, e receita recorrente. Consultoria não te traz receita recorrente. E a gente gerou caixa, a gente conseguiu fazer a empresa até 2 anos. O que a gente faz agora? Cara, meu sócio teve a ideia, Marcela. Isso que a gente fica tentando implantar na consultoria, nas empresas, o que a gente pode fazer? Vamos criar um nosso serviço. E a gente criou um MVP, que é um produto minimamente viável. Criamos, deu certo. Primeiro, segundo, terceiro cliente, quarto cliente, quinto cliente. Caramba, viramos uma fintech de cobrança. Vamos chamar os nossos desenvolvedores e vamos começar a desenvolver isso que a gente fez numa planilha Excel como MVP. E aí, hoje, a gente... né? Poxa, cara, pensa assim, hoje né, você pensando... a gente sorri, a gente tá feliz e tal. Mas lá foi muita dor, foi muito trabalho, foi muito empenho. Foram noites sem dormir, porque era tudo muito manual, a gente precisava aprender. E aí, a gente hoje, a 4C Digital, ela saiu de 5 mil reais um sonho, faturou 20 milhões no ano passado, em 25, a gente projeta 40 milhões esse ano. Hoje, a gente atende mais de 120 empresas, 8 milhões de brasileiros impactados com o nosso serviço de cobrança digital, com mais de 65 milhões de disparos por mês. O que significa isso, Fábio? Hoje, no Brasil, a gente tem 200 milhões de brasileiros, certo? Sim. 100 milhões economicamente ativo e 81 milhões endividados. A gente está falando
Sim, a gente está falando de mais de 8 trilhões de dívida. Isso é o país da dívida, é o país da parcela, é o país, o né, tempo todo. Assim, enfim, é um mercado pujante, assim, é um mercado que tenho certeza que é muito estudado em várias economias, porque é um mercado muito consumidor. Muito consumidor. Mas é um mercado... E tomador de crédito. Tomador de crédito, endividado, né? Então é um mercado muito consumista. E aí a gente tem 81 milhões de pessoas endividadas. E aí a gente ainda vem, a 4C Digital vem mais forte ainda. A gente tem um propósito muito claro: promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. Legal. Então a gente está o tempo inteiro buscando tecnologia e inovação para sustentar essa cobrança. Que não é cobrança, que na verdade, cobrança já não existe mais. A gente fala de relacionamento com o cliente. É muito bonito falar de relacionamento com o cliente, mas quando você não tem a interação e o todo da tua base. Quem são os seus clientes? Quem é o seu cliente que mais compra de você? Quem é o seu cliente que tem maior probabilidade de inadimplir? Se você morresse hoje como empresa, quem sentiria falta de você? Então, eu acredito que são perguntas que a gente se faz em que a gente precisa analisar dentro da nossa base para que a gente consiga entregar um trabalho correto. E é isso que a 4C Digital faz. Ela resolve inadimplência com educação financeira através de multicanalidade, com tecnologia, no digital, clusterizando os perfis, porque eu e você não somos iguais e a gente não pode ser cobrado de maneira igual, e a gente dá a melhor forma de pagamento diferenciada para mim e para você, porque a gente tem momentos econômicos diferentes. Então, a 4C Digital traz isso com todos os nossos clientes. Então, a gente não é só uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que entende sobre crédito e cobrança. Porque a palavra crédito, ela vem do latim de acreditar. Então, tudo que eu acredito, se eu te conto um segredo, eu estou te dando crédito de que você não vai contar para ninguém. Então, a partir do momento que a gente concede crédito, a gente acredita. E aí, a gente tem os 5 Cs do crédito, que é caráter, condição, colateral, capital e... Colateral, capital, condição, caráter e capacidade. E aí, eu gosto muito... Caráter... Assim, hoje em dia, a gente tem muita forma de driblar fraude. Então, 1% da tua base vai ser falta de caráter por fraude. Mas capacidade e condição, a condição é do mercado. Então, não é tangível para a gente não segura isso economicamente, politicamente falando. Então, a gente é flutuante ali. E que ela altera o quê? A capacidade de pagamento. E aí, o grande problema das empresas é o seguinte: quando ela vende, ela faz lá um credit score, né? Existem 3 tipos de score no mercado. Credit Score, eu não conheço você, preciso entender quem é você para que eu consiga conceder crédito. Behavior Score, que é o comportamento de pagamento seu durante o nosso relacionamento. E Collection Score, qual é a probabilidade que você tem de pagar depois que você está em cobrança. Então, pensando, quando eu dou crédito para você, eu faço o Credit Score. Mas quando você já está dentro da minha base, eu não olho para saber como você está no mercado de novo. E eu fico te concedendo crédito de acordo com o que você me fornece de informação de pagamento dentro da minha base. E esse é o maior erro. Por isso que veio o Open Finance, veio toda essa parte para que a gente conseguisse integrar esse ecossistema para a gente endividar menos. Porque o endividamento, ele não é em um local só. Antigamente, lá na minha época, que eu não quero entregar a minha idade, a gente falava de 30% de tomar 30% da tua renda, com crédito. Só que era 30% aqui, no outro, no outro, no outro. Sim. E aí isso evoluiu e hoje o mercado se fala para entender qual é o teu nível de endividamento para saber se você pode ter crédito ou não. Muito bom. É um bicho, né? Assim, eu digo que crédito E eu acho que cada vez mais é buscar a solução para que essa equação entre momento econômico, perfil do consumidor e solução com as empresas, eles estejam, né, em balanças, em pratos equilibrados para que esse sistema possa funcionar da melhor maneira possível, né? Mas você é CEO da empresa, enfim, é a pessoa que faz o bumbo ali, a operação girar. É a cara da empresa também no Belo Papo, né? Que está no LinkedIn, está nos eventos. Como que a Marcela equilibra essa questão da operação com a questão pública? Eu acho que eu também tenho um pouco de similaridade com isso, que é um pouco do que acontece. Você também é o rosto da marca? Eu sou o rosto da marca, eu sou CEO, mas também tenho muita da operação que está comigo. Então, como que é isso para você no dia a dia? Desafiador. Porque eu tenho a minha casa, eu tenho meu filho,
Então, eu tenho que cuidar das meninas que me ajudam. Eu tenho que entender se está tudo em ordem com a despensa, se está tudo em ordem com o cardápio, se toda a manutenção da casa está sendo feita, se... Estou fazendo uma cortina de vidro agora. Então, dentro da cortina de vidro, eu preciso entender se o cara foi, se a rede foi para colocar. Então, é desafiador, assim, mas é gostoso. Por quê? Eu acho que a Marcela não conseguiria viver numa maré mansa. Tá tudo bem. O perfil, né? Eu sempre fui muito voltada eu sou muito desafiada em momentos de turbulência. E eu trabalho muito bem em momentos de turbulência. Porque eu consigo colocar a bola no chão, sabe? Fazendo um parêntese aqui, eu volto muito pro estado de presença. A gente foi treinado por pessoas não treinadas. E essas pessoas, a gente precisa cortar muitas crenças limitantes para que você consiga tomar decisões baseadas no agora. E aí você tem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Se você vive o passado, você vive a depressão. Se você vive o futuro, a ansiedade. Mas se você vive o presente, você vive o agora. Então, tomar decisões baseadas no agora é o que me fazem tomar decisões com a bola no chão e entender. Eu preciso me concentrar, eu preciso pegar todas as variáveis aqui para que eu consiga montar um plano de ação e sair por esse plano de ação. Então, a Marcela, ela funciona muito bem em ambiente de pressão. E falando de empresa, então, eu tô aqui, mas eu tava escrevendo um e-mail, né, quando você chegou. Eu sou muito concentrada, eu não sei como isso, tá? Mas acho que sei porque eu tenho uma vida de atleta também. Então, eu faço crossfit, eu vou correr a minha maratona agora do Rio, eu faço futevôlei e eu vou começar também no judô para que eu consiga ser exemplo para o meu filho. Porque eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu acredito que mente sã, corpo são. Então, ajuda muito para que a gente consiga se manter no centro. E se você está no centro, você está tomando decisões baseadas no agora. E eu acredito que é isso, o equilíbrio entre... Nunca haverá um equilíbrio total. Eu vou ser a mãe perfeita, a empresária perfeita, a dona de casa perfeita. Mas eu consigo entender que alguns pratinhos em alguns momentos vão cair. E tá tudo bem. Tudo bem, é isso. É só escolher. Eu não tinha... A gente sempre fala dessa questão do equilíbrio. Eu não tinha tanta visão... o quanto a saúde e a questão do atleta faz diferença para o empresário, para o empreendedor. Eu só consegui saber disso depois de estar com o pé lá também. Então, eu acho que é isso. Nós somos uma máquina e precisamos trocar os chapéus, equilibrar os pratos sempre, mas com certeza com a saúde em dia e bem, você consegue enfrentar essa jornada de uma maneira muito diferente. Dormir, né? Dormir, se alimentar, se exercitar. Eu trabalho muitas vezes, você também, 18 horas por dia. Mas a gente consegue dormir 6 horas. Dormir mesmo. E bem. Real. Desligar. E o exercício ajuda muito a gente a desligar. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado peculiar. E você tem uma frase que é legal e eu queria que você desenvolvesse ela. Você sabe que eu sou a rainha das frases, né? Depende de qual que você vai botar aí. Quando a cobrança vira relação, o pagamento vira consequência. Legal. O empresário brasileiro, na verdade, ele enxerga a cobrança até como constrangimento, né? Porque antigamente era feito assim, né? Como conflito, né? Por que você entende que essa frase muda tanto esse jogo, assim? Eu fiz ciência de dados em 2023. Sou cientista de dados. Não falei as minhas formações aqui, mas eu sou cientista de dados, sou engenheira de dados, sou administradora, processos gerenciais e sou Green Belt e vou fazer o Black Belt agora. Fui para o Vale do Silício também, fiz uma imersão de AI. Mas eu acredito que... Por que o relacionamento sustenta uma cobrança? Porque você não está preocupado em cobrar o cliente e ele sair como perda. Você está preocupado em reverter esse cliente e fazer com que ele volte a ser cliente. O momento da inadimplência dele não significa que ele vai deixar de ser o seu cliente. Até porque, se você tiver o tempo inteiro procurando novos clientes para colocar na sua base, você vai aumentar o seu CAC absurdamente. Porque você não está sendo capaz de sustentar ele com a experiência do cliente, com análise de dados e dando o que ele realmente precisa. Então... automaticamente, você aumenta o teu LTV e você diminui seu CAC. Porque o cliente vai ficar mais tempo com você. E aí, como é que você faz isso? Através de dados, através de comportamento. Em ciência de dados, quando a gente vai olhar para dados, a gente fala sobre variáveis explicativas. Então, quais as variáveis explicativas para o seu negócio que você consegue capturar para que você consiga ter um modelo de regressão logística ou de score para que você consiga entender quem é quem?
E a partir do momento que você consegue entender quem é quem, você atua com mais a certeza de quem é que está do outro lado. Porque se você sabe quem é que está do outro lado, ele se sente importante. Putz, a empresa, a 4C Digital, que representa, não vou dar um nome de uma empresa que a gente faz aqui, a Nalim, por exemplo, que é a nossa cliente, que é uma cliente de varejo. A gente fez um trabalho para ela de juntar Collection Score com LTV e sair com um modelo de regressão logística de LTV. E aplicar isso na jornada de cobrança. Como que a gente fez isso? A gente, antes do cliente vencer, a gente já sabia que aquele cliente ali era um bom pagador, então a gente já está comunicando a ele de uma forma diferente, falando sobre uma promoção que está tendo na loja, ou um desconto que ele vai receber se ele pagar em dia, ou um bônus que ele vai receber se ele pagar em dia. E aí não vira mais cobrança, vira relacionamento. Coisa assim, eu admiro, assim, eu não tinha visto o tema cobrança com essa hiper personalização. É um negócio assim muito curioso. E lá, por exemplo, vocês têm WhatsApp, SMS, RCS, IVR, e-mail. Por exemplo, o que é RCS? IVR. Legal. O que é isso, né? Explica isso pra gente. Explico. É o WhatsApp, todo mundo conhece. Sim. RCS é um canal do Google que veio para competir com o WhatsApp, então ele tem ali a mesma funcionalidade do WhatsApp de ser conversacional. Tá. Você consegue espelhar também na web. E aí o RCS é uma evolução ali, está dentro da caixa de SMS, mas o SMS ele tem uma trava que é de 160 caracteres, é o SMS comum, aí você tem um concatenado que vai até 4 vezes mais do que o 160, mas você não passa disso. E o RCS não. O RCS ele consegue até 5.000 caracteres. Você pode mandar foto, vídeo, PDF e o cliente receber essa informação. Você vai com o verificado do Google, a empresa vai com o verificado do Google, então traz uma credibilidade maior para quem está recebendo aquele RCS. E também todas as informações de conexão que ele pode ter com a empresa. Telefone, e-mail, endereço se tiver loja física. E você consegue saber se o cliente leu também ou não. Então, é um canal do Google que ele tem uma modalidade particular de recebimento de informações para que o cliente receba do outro lado e tenha uma maior experiência. E VR é chamada de voz. Tá. E aí, essa chamada de voz, ela consegue ser hoje na 4C Digital, você consegue tomar decisões nessa chamada de voz. Se você quer receber sua linha digitável pelo SMS, se você quer transbordar essa ligação para o WhatsApp, se você quer receber o teu boleto por e-mail, ou se você quer falar com alguém. E aí você decide qual é a melhor experiência para você dentro daquele canal. A nossa ideia a gente precisa juntar uma multicanalidade para que a gente consiga falar com o cliente no canal que ele gosta de falar. Então, a gente consegue entender isso através de dados e na jornada de cobrança digital, a gente consegue fazer esse processo para o Fábio, se ele gosta de WhatsApp, receber o WhatsApp. Para a Marcela, se gosta de e-mail, receber e-mail. E aí a gente não está falando de cobrança, né? Porque cobrança, como é que era vista no passado? Toma ligação. Bota lá para rodar no discador, aí fica... Mas ainda bem que vieram essas... Você vê que loucura, né? Por isso que o mercado, assim, são os empreendedores para transformar isso. Porque, por exemplo, meu celular, ele... porque não é mais só cobrança, né? Cobrança, propaganda, venda e tal. Então, meu celular nem toca. Número desconhecido nem toca, né? Porque você botou no spam. 40 ligações por dia, né? Então, é isso. Se você não entender o cliente, como que você vai se conectar com ele, a chance de sucesso disso é mínima, né? E aí a gente saiu de um serviço legal você falar disso, porque tem uma conexão muito legal. A gente tem o 4CIA, que é esse cobrança inteligente. Mas aí a gente sai de um serviço que nós criamos em 2017. Hoje a 4C, qual é a tagline da 4C? Somos um hub de tecnologia em comunicação, crédito e cobrança. Por quê? Por que a gente é um hub? Porque a gente foi entendendo e ouvindo o cliente, tendo a escuta ativa, para resolver a dor dele. Então, é o foco do cliente, não o foco no cliente. E aí, perfeito. A gente conseguiu sair do 4CIA, que é o cobrança inteligente, e criar outros serviços para que a gente, junto com esse serviço, acoplasse uma experiência melhor. E aí nasce o Vigia, que ele vigia as interações do nosso cliente, das 65 milhões de disparos que a gente faz no digital, ele vigia essas respostas e essas interações. E aí, com isso, por exemplo, aquela ligação que você fala, não sou eu, para de me ligar, não conheço essa pessoa. Quantas vezes você já recebeu uma ligação, um SMS assim? E o que as empresas fazem? Nada.
E aí a gente trouxe o Vigia, criou essa inteligência artificial para que a gente conseguisse entender isso, manda para o back-office do nosso cliente, mas já coloca numa block aqui para você parar de receber. Então a gente fica com 2 ambientes. Eu não excluo da base de dados, mas eu coloco numa block até o nosso cliente conseguir resolver esse telefone que está errado. Então por isso que a gente fala sobre a experiência do cliente. É você entender quem é que está do outro lado e os sinais que ele te dá, né? A Renata Vichy fala muito isso, que é a ex-presidente da Copenhague, né? Que ela saiu. Mas ela fala sobre a escuta ativa com o cliente, de viver o chão de fábrica, que você só é capaz de saber o que acontece no operacional quando você vive. E aí a gente pensa nas 3 camadas da empresa, estratégica, tática e operacional. Tem muita gente que vira empresário, montei a empresa, virei empresário, acabou, não preciso fazer mais nada. Cara, você vai falir, com certeza. Por quê? Porque você não está entendendo as dores que estão acontecendo no operacional. Não estou falando que é para viver no operacional, mas passear lá, dar uma volta, entender se o que você está planejando estão realmente desenhados no tático, que vão entregar o operacional, você precisa saber. Sem dúvida. Então, eu o tempo inteiro na empresa, eu faço essa curadoria com os meus heads para que eles entendam que eles estão no estratégico. Mas se eles não validarem o tático, eles não entregam o operacional. E se eles não forem lá no operacional, ficar só em PowerPoint, analisando gráfico, porque gráfico não quer dizer nada. Eu não olho gráfico, tá? Eu olho tabela. Me diz a tabela que está gerando esse gráfico aí que a gente conversa. Agora, olhar só gráfico em reunião não me dá. Porque eu não vou acreditar nada que está ali. Porque dá para você enviesar. Quanto que é, por exemplo, você traz... Foi muito engraçado esses dias numa reunião, um control desk veio apresentar na reunião uma melhoria. Aí eu falei assim, olha, melhoramos 70%. Eu falei, 70% de um mês para o outro... Mas é 70% do todo ou 70% da tua base? Exatamente. Aí ele, não, mas é 70% da melhoria que teve. Não, então você não é 70%. Vamos traduzir isso num número correto? Aí quando a gente traduziu era 0,5%. Então, dica, sério, de ouro, não acredite em percentual e gráfico. Muito provavelmente estão te enviesando para você acreditar naquilo que eles querem acreditar. Muito bom. Vamos falar sobre AI. Esse tema maluco que tá consumindo nossas noites ali, né? Tá parecendo, meu Deus, que era que estamos vivendo, né? A gente tem discutido isso, assim, absurdamente. A gente acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda de outro. Agora, como é que você entende que fica o papel do humano nessas automações, né? E principalmente em como você vai categorizar e até antecipar essa questão do comportamento do devedor. Né? Porque é isso, acho que você colocou bem. O devedor ele tem uma jornada e ela é transitória. Né? Então hoje ele está com um problema, amanhã ele não está mais. Então, como vocês são bastante tecnológicos, né? E eu acho que não tem como não ser, né? Para poder estar liderando e ali na ponta do mercado. Como é que vocês têm olhado a AI junto desse processo de discovery, de criação de escala nos processos, melhoria no dia a dia operacional? Legal. Primeiro que inteligência artificial, as pessoas acham muito que... não, eu preciso botar na ponta para vender. Quando, na verdade, você pode melhorar processos internos. Então, antes de chegar na ponta para vender, você pode melhorar os seus processos internos. E aí, a gente entende que se você... coloca a bola no chão, entende quais os melhores processos que você pode integrar a AI para a experiência do teu cliente porta para fora, mas quais são os processos que você pode melhorar com a AI porta para dentro, você consegue dividir os mundos. Beleza, dividir os mundos, ok. A primeira coisa que você precisa se perguntar para que a inteligência artificial dê certo é quais as fontes de dados eu tenho. E como eu vou integrar essas fontes de dados. Porque a inteligência artificial ela não funciona sozinha. Não adianta você colocar uma inteligência artificial para rodar se você não fornecer informação para ela. Então, não vai rodar. Vai ser um elefante branco. Vai colocar, vai quebrar, vai gastar dinheiro e não vai dar certo. Porque você precisa ter essas fontes de informação. E aí, na cobrança digital, o que a gente fez? A gente, com a inteligência artificial, trouxe o Vigia, para que ele conseguisse categorizar essas relações. A gente trouxe o Localizaí. O que é o Localizaí? A gente coloca 6 birôs dentro de um motor
que é Serasa, Boa Vista, Cood. E aí, dentro desse Localiza Aí, ele vai dizendo nas melhores regiões quais foram os contatos que a gente conseguiu fazer no 4CIA e vai colocando em prioridade qual é o birô que eu tenho que consultar, para eu conseguir enriquecer a minha base para conseguir falar com o cliente. Porque cadastro no Brasil também é muito ruim. E aí, quando a gente fala, então, na cobrança digital, a gente consegue entregar valor com inteligência artificial, melhorando o processo e trazendo agilidade e entendendo o que está acontecendo na ponta. Quando a gente fala porta para dentro, a gente criou o Inova Aí, que é uma ferramenta que entrega melhoria de processos. Então, eu fui no Vale do Silício, inclusive tem uma plataforma nossa que eu lancei agora, Silicon Valley. Então, para quem quiser, depois, se você quiser deixar na descrição. Por enquanto, eu não estou cobrando nada. Então, foram os 5 dias que eu vivi lá. E eu traduzi isso numa plataforma com framework, estudo e um quiz para que você consiga entender o que a inteligência artificial pode fazer por você. Educacional. Legal. E aí, a gente criou o Inova Aí. Dentro do Inova Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo dos 10 projetos. A gente criou o Sinergia, que é a daily da galera. O que geralmente acontece nessa daily do mercado? Cada gestor faz o seu, cada head faz o seu, e aquelas informações se perdem, porque você não cadastra aquilo em lugar nenhum. O que eu pensei? Eu falei, cara, se a gente tem essas dailies acontecendo todos, a gente chama de sinergia lá na 4C. Se a gente tem a sinergia acontecendo todo dia a gente fala sobre melhoria de processo, que são 15 minutos de alinhamento do que aconteceu no passado, de como a gente vai tocar o dia. Eu posso criar uma inteligência artificial para capturar todas essas conversas que estão acontecendo simultaneamente e, no final, eu vou ter uma resposta se eu tenho um problema de pessoas, processos ou cultura. E aí a gente conseguiu e hoje hoje é um dado nosso para que a gente consiga fazer melhoria top-down. Porque cultura é top-down, não tem jeito, é de cima para baixo. E aí a gente conseguiu fazer o sinergia e hoje a gente consegue entender se a gente tem problema de processo, cultura ou pessoas. Dentro desse sinergia do que acontece. E aí a gente tem o Conexão, tem vários outros projetos que a gente tem com inteligência artificial acontecendo ao mesmo tempo e a gente conseguiu melhorar o processo sem tirar o humano. Por quê? Porque o humano vai estar no centro. O MIT soltou uma reportagem hoje falando que 95% dos empregos que são braçais vão acabar em 2029. É preocupante? Pra caramba. Por quê? Porque não adianta você fazer o mais do mesmo. Não adianta você achar que está fazendo... Ah, não, esse processo só é manual. O robô vai te substituir, sim. Agora, o que ele não vai te substituir? Walter Longo diz isso, que é um dos pais da IA, né? Walter Longo, Marta Gabriel, aqui no Brasil. A IA jamais saberá distinguir o vermelho da vermelhidão. Então, vamos usar o nosso cérebro, a nossa massa cinzenta, para ser crítico, para trazer inovação, para trazer o que a IA não consegue trazer, contexto, dado, informação, sozinha ela não é nada. Mas se você leva, você consegue melhorar. Por que muita gente não consegue utilizar, por exemplo, o ChatGPT? Porque ela não consegue fazer um prompt decente. Ela não consegue pedir. Então, é muito mais sobre perguntar do que responder. E aí, quando a gente olha, por exemplo, na metodologia Scrum, o que você tem que fazer primeiro? Para você, antes de criar um backlog, você precisa fazer a história do usuário. Então, quanto mais histórias você pergunta, mais contexto você tem. Então, pensando em quem, qual é o objetivo e porquê do objetivo. Então, quem, ação e objetivo. O que você faz com aquilo? Então, quanto mais você coleta, mais você sai com um projeto na linha final. Eu sempre falo, Fábio, sobre o processo de produção que a gente tem. Eu sou formada em administração. Então, a gente tem input e output. E o que vai acontecer nessa linha de produção é o que são as suas engrenagens, são os seus setores. E como que eles estão conectados? Se você tem farinha, água, sal, açúcar e fermento de um lado, o que pode sair do outro lado? Pode sair pão, pode sair pizza, pode sair pão careca, pode sair pão francês. O que vai distinguir se você quer que saia pão francês, vá sair pão francês, são os processos e nessa linha de produção, como você vai colocar esses processos para rodar essa engrenagem.
Então, tem muita gente que não se preocupa com o processo, por exemplo, que não faz uma documentação, que não tem um repositório de documentação. E ela está sempre falando assim, cara, mas eu já falei para aquela pessoa o que ele tinha que fazer e ele não faz. Por quê? Porque não está documentado. Então, realmente ele não vai fazer, porque não tem um processo bem criterioso para que ele consiga seguir e uma cultura, claro, voltada para seguir processos. Show de bola. Bom, deixa eu citar aqui... Nesse momento, a nossa mantenedora, a Decorafit. Então, se você quer reformar o seu apartamento, quer ter o sonho de ter a tua casa decorada e reformada, você precisa conhecer e seguir a Decorafit. A Decorafit atua desde o seu projeto 3D até a sua entrega da sua obra completa em um prazo muito recorde no mercado, você sabendo de fato quanto você vai investir para aquela reforma. Você que não conhece, procure lá no Instagram, no Decorafit_BR ou no decorafit.com.br. Bom, vamos falar da mulher liderando esse mercado, né? Porque é um mercado... sempre foi um mercado muito nichado, um mercado prioritariamente mais masculino, né? Tem muito banco financeiro, assessoria, né? Como é que você entrou, de fato, nesse? Como é que você navegou nisso? Por que você entendeu que esse mercado é onde você tinha que colocar os seus pés e até você virar referência no que você faz hoje? Essas perguntas profundas, né? Olha... Teve um acaso ou você se... Obviamente, por ser dados de exatas, você se identificou bastante com isso? Eu acredito que foi meu primeiro emprego, então eu me identifiquei muito com a administração também. Me identifico muito em conseguir trazer consciência e ajudar as pessoas, então realmente existe propósito. Quando existe um propósito muito claro, você não faz por fazer, você faz para cumprir esse propósito. E enquanto, então, foi por propósito, acredito, assim, eu gosto muito sobre crédito e cobrança, as minhas primeiras aulas lá de crédito, falando sobre perda, falando sobre política de crédito, me apaixonei de verdade, assim, de entender que existe uma ciência para conceder crédito e existe uma ciência para você recuperar esse crédito. E aí, quando você pensa nisso, esse mercado não sabe nada do que eles fazem, porque eles não utilizam ciência. Então, eu sou da ciência. Então, acredito que... Exatamente, eu acredito que eu uni o propósito com a ciência. E quanto a ser majoritariamente masculino, eu fico com o pé no peito, né? Então, eu sim me masculinizei durante um tempo, porque não existe, pelo menos pra mim, eu tive que me masculinizar, mas eu consegui depois entender a minha essência feminina, entender o meu lugar como mulher, como mãe, como esposa, como namorada, o que for. Mas eu nunca dei mole pra mesa onde eu estava, eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre mostrei o meu valor e eu nunca deixei ninguém me diminuir. Por eu ser mulher, por exemplo, né? Então, já discuti feio, assim, com homens do mercado, com CTO de banco, presidente. Eu nunca baixei. E apesar de nova, quando aconteceu, eu tinha 28 anos de idade. E eu falei, olha hoje, eu falei, nossa, mas eu era ousada, né? Então, essa ousadia sempre me acompanhou. E eu acredito que eu sempre tive esse espaço por não dar espaço para que essa guerra dos sexos acontecesse. Legal. A gente fazendo uma similaridade, né? No mercado da construção civil... Nossas empresas, e engraçado que são as duas, assim, 75% do time é feminino. Caramba! E é num mercado muito tradicional também, que é, né, basicamente homens no mercado. E a gente vê que isso tende a, inclusive, está até aumentando. Mas quando as mulheres tratam de assuntos técnicos, e principalmente quando tem propriedade para tratar, ali a conversa muda numa magnitude muito grande. Então, óbvio, se a mulher senta na mesa e não tem propriedade, não tem base técnica, né? Não vai conseguir discutir. Não vai conseguir discutir. Agora, quando as mulheres mudam esse jogo, assim, a força é muito maior. Então, eu pactuo bastante disso e eu vejo isso no nosso dia a dia e as mulheres são, enfim, têm um papel transformador em toda essa carreira, em toda essa jornada que a gente tem vivido, né? Eu faço parte de alguns clubes de mulheres fortes também, que não pegam esse mimimi, nossa, né? Homem, mulher. Sim. Né? Cara, tudo a mesma coisa. Depende de como você vai. É muito isso nesse lugar que você trouxe, né? Que tem propriedade, tem tecniquez, sabe o que fala. Então, tu senta em qualquer mesa. Exatamente. Agora, mas tem muita mulher que tem medo.
Acho que por essa coisa. Ela tem propriedade, ela tem o tecniquez, mas ela não tem a ousadia de sentar nessas mesas. E aí, esses clubes que eu participo, elas trazem e empoderam para isso, para que entenda assim, cara, você vai. Só abre a boca e começa a falar porque tu é boa, tu sabe o que você tá fazendo. E isso é bem legal, porque acaba ajudando as mulheres a se encontrar, a se encontrarem. Ó, a próxima pergunta tá bastante embasada nisso, né? O que você diria para uma mulher que quer sair da CLT e empreender de fato num setor técnico desse, assim, dominado prioritariamente por homens, né? O que você diria como principais insights ali? Primeiro, empreender. Você precisa fazer estudo de caso para que você consiga entender se realmente aquela... tudo que eu falo, gente, realmente vai ser com base de metodologia, porque eu sou baseada em metodologia. Então, estudo de caso é uma metodologia. Então, você precisa entender se o seu negócio realmente faz sentido para onde você quer aplicar. MVP, que é produto minimamente viável. Então, começa pequeno para depois você aumentar. O Nardon diz muito também, né, sobre progresso e ordem. Então, primeiro você faz, depois você melhora. Entender sobre maturidade de empresa, que você não vai sair já sendo um adulto. Você precisa passar pelas fases do 0-1, de 1 para o 10. E como mulher, para que você consiga se posicionar, estude. Não tem nada melhor do que você estudar e ter propriedade do que você fala, para você conseguir sentar numa mesa e ter certeza, assim, do que você está falando. E, claro, testar, né? As teses, então, que é o MVP. Então, se você tem base técnica e se você tem testado os MVPs e tem validado, ninguém te vence, meu amor. Só vai. Eu costumo dizer igual aquele Nemo, né? Continue a nadar. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Acho que eu queria conectar um pouco essa questão da tua vida atleta. A gente falar mais um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa que atleta sabe que o empreendedor médio ele não aplica, né? Que o resultado, na verdade, é acúmulo de muito treino. Né? Treino, disciplina. Disciplina e não de um dia inspirado, né? O empreendedorismo, eu acho que, assim como você, eu também tive que aprender isso a custas amargas, que é sempre uma maratona de longo prazo, né? A gente veio de uma geração a gente quer as coisas muito imediatas, né? A gente espera que as coisas aconteçam muito rápido. E nem na vida atleta e nem no empreendedorismo isso a gente vê que funciona, né? É sempre uma questão de acúmulo de treino, né? Como que você pensa o crescimento da 4C com essa lógica, assim? Quando vocês olham para o futuro, como é que você traduz isso para o time? Como é que você tem aplicado alguns ensinamentos da tua vida de atleta ao negócio? Legal. Primeiro que para você ser atleta, você precisa ter embasamento técnico. Então, você precisa ter alguém te orientando em como vão ser os seus treinos. Por exemplo, eu estou treinando para fazer maratona. Eu não vou simplesmente no dia chegar e correr uma maratona. Então, tem muita gente, por exemplo, que acha que para correr uma maratona, você precisa fazer exercícios de melhor pace, tá errado. Quando, na verdade, você precisa criar condicionamento físico. Então, eu tenho treinos em que eu não posso passar da Z1 e Z2, eu tenho treinos de sprint, eu tenho treinos de diminuir pace, eu tenho treinos de longão, para que eu consiga chegar na maratona. Então, a preparação leva você à excelência. Por isso, do treino. Então, treinar o tempo inteiro. Quando a gente traduz isso, e claro, suplementação, que precisa, que é importante, o melhor tênis, então a gente precisa ter um tênis bom de corrida. Então, isso tudo que eu tô falando são a preparação para que você consiga chegar lá na maratona e fazer os seus 42K ou os seus 21K. Quando a gente traduz isso para a empresa, para o negócio, como eu conduzo isso com o meu time? Primeiro, eu preciso ter um planejamento estratégico. Eu preciso saber o que a empresa quer daqui a 1 ano, 2, 3, 4 e 5. A gente utiliza a metodologia de OKR, que são objetivos macros, e KRs, que são os desdobramentos desses objetivos, que são as chaves de resultados. Então, dentro disso, o que a gente faz? A gente primeiro faz uma análise em dezembro, a gente consegue entender se a gente conseguiu entregar o do ano passado, quais foram as nossas perdas, por que a gente não entregou. A gente faz uma análise de SWOT, a gente faz perguntas chaves do negócio para
entender aonde a gente estava e onde a gente chegou. E depois a gente tem ali os nossos direcionadores estratégicos que vão se tornar esses OKRs. Dentro desses KRs, hoje eu tenho heads que vão tocar cada KR desse, que vai entregar esse O dentro das minhas áreas. Então eu tenho financeiro, eu tenho gente de gestão, eu tenho tecnologia, que hoje lá na 4C é dividida em inovação e sustentação. Então eles têm cada um os seus KRs. E o que vai sustentar a entrega desses KRs? A NCT. Então, que são narrativas, compromissos e tarefas. Então, para cada KR, eu tenho pelo menos 3 NCTs para o time. Daí é o desdobramento, né? É aquela árvore que você vai desdobrando. Que é para o time dos meus heads conseguirem entender e ter compromisso, ter a meta, saber o que... Porque a narrativa é o que você quer. Compromisso é como você vai entregar. E a tarefa que você vai fazer para você conseguir entregar. E aí eles conseguem ter a dimensão desse desdobramento para que eles consigam entregar os KRs deles. E aí no final do dia, você está sempre revisitando e entendendo se aquilo realmente está sendo entregue para no final de 2026 a gente entregar a meta da companhia. E é que isso vai entregar daqui a 5 anos também. Show. Quando a gente fala de futuro, né? Eu estou aqui pensando sobre o mercado, sobre esse mercado que ele é muito peculiar, né? Quando você olha para futuro nesse mercado, da cobrança? Cobrança, muito nessa experiência, muito no que vocês têm feito no dia a dia. Como é que você projeta a 4C para o futuro, né? Como é que vocês têm olhado para daqui 5 anos, né? Legal. Como esse negócio vai estar ali? Né? Como é que vocês têm se preparado para olhar esse futuro, crescimento e onde mirar o barco da empresa aí? Essa pergunta é muito boa. Existem 3 perguntas que a gente sempre tem que se fazer. O que eu sei, que eu tenho na minha zona de conforto, estou no útero quentinho ali, posição fetal, super sei, estou dominando. O que eu sei que eu não sei, então eu tenho consciência que eu não sei e vou buscar. E o que eu não sei que eu não sei, que é o mais perigoso que tem e que afunda qualquer empresa. Porque você fica na sua zona de conforto e você não vai buscar isso para fora. Então, a 4C, na nossa cultura, a gente tem um valor que é incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Isso significa que a inovação, ela não vem só da Marcela, do Ninho. Ela vem de todos os colaboradores da 4C Digital, que a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso mercado. Então, o tempo inteiro, a gente está buscando o que eu não sei que eu não sei. O que está acontecendo lá fora. Então, eu faço muitas viagens, Vale do Silício, Estados Unidos, China, para que a gente consiga entender o que está acontecendo lá fora, que vai chegar aqui daqui a pouco, que é meio que um efeito de onda. E a 4C Digital, ela está muito buscando lá fora quais tendências que estão acontecendo para que a gente consiga trazer aqui para fora. Portanto, que quando a gente começou a desenvolver inteligência artificial foi em 2023. ChatGPT deu um boom em 22, 23 a gente já tinha contratado a Squad de AI para a gente já começar a desenvolver inteligência artificial para dentro da 4C Digital. Para você ter uma noção, eu estou desenvolvendo em Vibe Code, né? Então, hoje eu sou a pessoa que cuido do TI, então eu sei pedir, eu sei os direcionamentos, eu sei onde a gente quer chegar, então eu preciso olhar para trazer novos produtos para que a gente consiga entregar para o desafio de cobrança. O que muda na cobrança? Meio de pagamento. Hoje eu tenho boleto, amanhã o boleto não pode mais existir, pode não existir. Como eu vou fazer? Hoje eu tenho o Pix, né? Se o cara não cai o Pix, eu preciso cobrar ele. Mas se o Pix não existir? E se o crédito parar? Então, a gente precisa trazer isso para a mesa quando a gente pensa numa squad de inovação para que a gente consiga criar produtos que vão sustentar a perpetuidade da 4C Digital. Então, o que a gente fez? Traduzindo. Hoje, a gente tem uma squad de inovação só pensando em novos produtos para a gente entregar a eficiência da 4C. Muito bom, muito bom. Se você não está pensando nisso, alguém está pensando por você, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem que pensar o que vai destruir nosso negócio amanhã, né? Todo dia, né? Matar o nosso negócio todo dia. Simples assim. A gente tem um último... Seu tempo voa. Já acabou? E a gente tem um último bloco aqui, que é um bloco bastante legal, que chama O Que Te Construiu. Que legal. Antes, eu queria fazer a menção agora ao nosso último patrocinador aqui, que é a Dalmobile. A Dalmobile é a fábrica hoje que sustenta a Decorafit. Então, a Dalmobile hoje tem 49 anos de história. É uma marca de móveis planejados, com inspiração italiana, que nasceu em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Hoje está presente em 120 lojas no Brasil e também no exterior. Que legal. E a gente tem um prazer muito grande de tê-los conosco na Decorafit. Então, todos os móveis são muito personalizáveis, estão tendo mais básico ao mais alto luxo.
A gente tem a oportunidade de ter essa linha bem ampla na Decorafit. Então é um encontro bastante grande de tecnologia com marcenaria, precisão e arte, né, que complementam para criar liberdade sem limites. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse episódio um pouquinho mais sobre a Dalmobile, para você que não conhece, passar a conhecer também. Ó, aproveitando, deixando uma lembrancinha para você da Dalmobile. Que eles chique. tiveram o cuidado aí de... Você sabe que eu tenho origem italiana, né? Ajuda. Bello. Então, olha, eles têm ali, você vai ter bastante conexão com isso. Que legal, muito obrigada. Obrigada, Dalmobile. Imagina. Obrigada também quando concretiza. Vamos lá para o nosso último quadro. Vamos. O que te construiu? Um livro que você leu recentemente e te marcou. Um livro que eu li, são tantos, mas é A Arte da Guerra. Eu já sei falar. É muito bom. Não li ainda. Muito bom. Muito bom. Então leia. Legal. Uma corrida ou prova que ficou marcada? Foi uma corrida que eu fiz agora para os treinos da maratona, em que eu corri num pace de 5:30 e eu achava que seria impossível. Meu Deus. Só que com o treino, a minha É capaz. personal, quando eu corri, eu falei, gente, não é possível que eu corri isso. Mas eu corri. Muito bom. Um empreendedor que você admira e por quê? Empreendedor. Pode ser uma empreendedora? Pode ser. Amanda Ituaçu. Ela conheci no BMG, ela era diretora de operações no BMG. Eu tinha 26 anos, assim que a gente montou a empresa. E quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, é exatamente assim que eu quero estar no futuro. E hoje ela é minha amiga. Que legal. E eu jamais imaginei que ela seria minha amiga. A gente viajou junto pro Vale do Silício. E eu tenho muito orgulho dela, assim. E ela me inspira até hoje. Parabéns. Que legal. Um hábito que você recomendaria para todo empresário? Faça o que tem que ser feito. Às vezes o empresário ele procrastina muito. E procrastinar só te atrasa. Então, faça. O feito é melhor que bem feito. Mesmo que você esteja no seu pior dia, faça. Legal. E uma coisa que você faria diferente se começasse hoje? Eu abandonaria algumas pessoas. Porque... E é até um pouco frio falar isso, né? Mas tem pessoas que você perde muito tempo. E aí você precisa entender que você está perdendo tempo, perdendo time. E aquela pessoa está te atrasando em alguma forma, atrasando seus sonhos. E eu demorei a deixar para trás. Muito bom. Muito bom. Marcela, queria te agradecer demais pelo papo. Obrigada, eu também. Muito Foi muito inspirador. bom. Obrigado por dividir tua história. Te espero no Belo Papo. Eu vou. Vai ser um maior prazer. Dividir com a turma, com a audiência, principalmente mulher. A gente tem muitas mulheres aqui que nos assistem, então dividir a tua história inspiradora, um pouco da tua jornada, o que você tem feito. Então, obrigado pelo seu tempo. Deixa aí teus contatos, como é que o pessoal te encontra. Obrigada por ter me convidado. Foi um prazer, passou muito rápido. Papo bom, conversa boa, né? A gente sempre passa rápido. Você me encontra no LinkedIn ou no Instagram, Marcela Bello, Bello com 2 L, Marcela com L só. E eu sempre gosto de dividir um pouco no Instagram do meu lifestyle, então eu trago um pouco dessa vida de atleta, de mãe, de empreendedora, de que não é fácil, mas que a gente sempre consegue. E quando eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde os meus 17 anos, quando eu ouvi pela primeira vez. Metas claras, regras firmes. Não existe meta se você não tiver regras muito bem declaradas para que você consiga chegar na tua meta do que você projetou. Então, se você tem uma meta, cumpra suas regras, que não existe receita do sucesso melhor do que você projetar essa meta e você cumprir as regras para que você consiga entregar. E aí, quando você entrega, você fala, caramba, eu fui capaz de entregar. E isso é muito gostoso, em todas as esferas da nossa vida. Então, seja no empreendedorismo, na vida de atleta, ou na vida como amiga, como mãe. Eu não consigo equilibrar todos os pratinhos, tem pratinhos que eu deixo cair, mas tá tudo bem. Às vezes a minha amiga, vou dar um exemplo aqui de amizade, né? Equilibrar os pratinhos das amizades, que são muitas. Nossa. E eu moro em São Paulo, eu moro no Rio, mas vivo em São Paulo, então as minhas amigas do Rio ficam um pouco com ciúme das de São Paulo. E aí teve engraçado um dia que eu falei assim, que eu saí com minha amiga,
E ela falou, cara, é muito gostoso estar contigo. Eu fico com ciúme às vezes, mas quando eu tô contigo é tão gostoso. Eu falei, então, amiga, você tá dando conta, tá bom. Então eu acredito que é isso, assim. Você não vai ter tempo para tudo, mas que você dê tempo para aquilo que te faz bem. Show. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigado você. Pessoal, e vocês me encontram lá no Fábio Moraes no LinkedIn, ou também no Fábio G. Moraes no Instagram. Então lá eu compartilho um pouco também da minha vida e principalmente sobre dicas de reformas para o seu AP. Sigam lá a DecoraFit_BR e eu adorei aqui estar com vocês em mais um episódio. A gente se vê no próximo. Um abraço, valeu!